Então, pessoal, para a gente dar continuidade aí, lembrando que nós temos o conceito de desconto, que é o abatimento pelo adiantamento de um título. Então, eu tenho um título numa data final, eu retiro um valor financeiro disso, que seria o desconto, e eu tenho o valor atual. Aí, como eu faço essa matemática? Eu tenho o desconto racional, que é a descapitalização, é quanto eu precisaria colocar hoje para que esse dinheiro rendesse e eu tivesse o título desse valor lá no final. Então você retira esse juro, descapitaliza para chegar no seu valor atual, tá? Então a retirada dos juros não é simplesmente só pegar e tirar esse desconto, é no sentido de descapitalizar, que é feito pelaquela parte da conta, né? Essa parte da conta dividido por 1 mais I vezes N. Essa parte aqui que é retirada da descapitalização. Tá? Aí nós temos o desconto comercial, que seria uma forma de desconto, chamada de DC, ou por fora, que é um outro jeito de fazer a matemática de como eu trago esse título para a data de hoje. É o desconto obtido pelo cálculo sobre o valor nominal. E agora a gente chama, sendo D minúsculo, a taxa de desconto comercial. Então, só para diferenciar quando é um desconto comercial e quando é um desconto racional. Quando é o desconto racional, como ele é descapitalização, a taxa de desconto vai ser a mesma ideia da taxa de juros. E o desconto comercial, quando for calculada ela é denominada como um D minúsculo para dizer que ela é calculada de um jeito diferente da taxa de juros. Tá? Então, esse raciocínio do desconto comercial é o exemplo que eu falei do como que seria o mais óbvio. Ó, se você tem 10 mil reais lá para daqui a 3 meses e eu vou descontar aquela taxa de 2,083% ao mês, um jeito super simples de fazer essa conta seria pegar isso aqui, vezes 3, multiplicar por 10 mil para ver quanto vai ser o desconto. Que seria um desconto como se fosse fazer uma compra. Tá? Então, o desconto comercial é esse conceito. Então, o desconto comercial ele é dado pela multiplicação do valor nominal, vezes a taxa de desconto, vezes o número de períodos. Desculpa, obrigado. DC. É esse raciocínio de conta mais simples. Então, dentro desse problema da DAD aí, seria 10 mil vezes D. Agora, considerando eu ler esse valor, eu tenho que fazer isso como cálculo numérico primeiro. 0,83 vezes o número de períodos, que como ainda é o mesmo problema, 3 períodos. Isso aqui vai dar 624,9. Isso. O desconto aqui seria 224,9. Então esse é o raciocínio que seria o mais fácil de se visualizar, de acontecer. Então eu pego e falo assim, se ela tem 10 mil para receber ou para pagar daqui a 3 meses, eu vou dar um desconto de 2,083% ao mês. Eu pego 2,083 vezes o número de períodos vezes o valor do desconto. E aí o desconto seria 624. Então qual que seria o valor atual aí? Seria a diferença do valor nominal menos esse desconto aí. Então, essa seria uma outra jeito de calcular o desconto. Então, agora o desconto não é mais 588, mas seria 624,9. E o valor atual desse valor é 9.375,9. Agora, se eu for falar para vocês, qual que vale mais? 9.375 hoje ou 10 mil daqui a 3 meses? Qual que vale mais? Já fica uma dica. Esse aqui é diferente daquele outro. Por isso que ele está fazendo diferente. Então, qual que vale mais?
deixar vocês têm 45 minutos. Naquele primeiro, ele valia a mesma coisa, tanto faz. Por que tanto faz? Porque se eu colocasse o valor atual dele e capitalizasse, deixasse aplicado, ele daria os 10 mil. E agora, se eu colocar 9.375 e capitalizar, quanto que vai dar? Então, aqui já não tanto faz. Por que ele vai dar menos? Porque eu calculei um desconto em cima de 10 mil. Então você tem que fazer o caminho inverso de novo para ver se vai chegar. Seria um jeito de se pensar. Eu estou fazendo o caminho inverso para mostrar que aqui já não tanto faz. Por que não tanto faz? Porque eu estou calculando o desconto em cima dos 10 mil. Lá eu faço exatamente essa conta, esse valor chegar lá. Então aqui já não é mais descapitalizar. Aqui é dar um desconto em cima de um valor maior. Então não, agora aqui qual que é o maior valor aqui? 10 mil daqui a 3 meses ou 9.375? Se eu colocar 10.375 com essa taxa, eu vou ter quanto? Não sei, mas eu vou ter menos do que 10 mil. Então nessa situação, 10 mil é melhor do que 9.375 hoje. Porque se eu aplicar 9.375 hoje, com essa taxa, eu não vou ter 10 mil daqui a 3 meses. Entendeu? Então por isso que ele chama por fora, porque ele não tem essa volta. Ele só volta, ele só vem do futuro para a data zero. Se eu quiser aplicar isso para o futuro, ele não faz, porque eu estou calculando em cima dos 10 mil. Já o outro não, eu faço ele a volta, o desconto racional eu faço a volta, e aí tanto faz, porque tanto eu venho para o passado, quanto no passado eu vou para o futuro. Aqui ele só faz a volta, por isso que ele é dado por fora, só faz esse raciocínio. Tá? E aí vem a ideia seguinte, quando que se utiliza isso? Ele não é prático, sabe? Ele não acontece. Eu usei o exemplo da compra para vocês, que seria um exemplo próximo disso aí, mas não acontece nisso. Esse seria um título, então ele tem um documento com um valor lá, não funciona desse jeito, seria um paralelo a isso. Aí, por que faz isso? Porque eu não sei se vocês sabem, mas antigamente não tinha esse computador. Então as pessoas faziam a conta na mão. E aí, qual que é mais fácil de você calcular? O que vocês perceberam? Qual que é mais fácil de calcular? Comercial, você só faz a conta de cabeça. Então, quando as contas eram bancárias, longo prazo, a gente determinava esse aqui e acabava fazendo a conta assim. E aí tem esse detalhe, né? Se você for pegar um dinheiro e for pagar, você é a Dália, você vai pagar hoje, qual que você preferia pagar? Pelo desconto comercial ou pelo desconto racional? Pelo desconto comercial, você vai pagar menos do que o racional. E para a pessoa que te emprestou o dinheiro? O racional também é. Só que, qual que era o problema aqui? Que quando ela pegava esse dinheiro, ela não tinha como voltar a rentabilizar. Então, às vezes é interessante nessa situação, você não receber ele adiantado. Porque depende da taxa que você está tendo. Às vezes você que nem aqui, qual que compensa? Compensa esse aqui. Agora, compensa esse aqui porque você vai receber isso. Mas, hoje, você vai ter que reaplicar esse dinheiro. E você reaplicar esse dinheiro, se você reaplicar nessa taxa, você não vai ter seus 10 mil de novo. Entendeu? Então, é um exemplo de assim, você tem uma loja, tá? Você compra uma roupa em São Paulo para vender aqui em Campo Grande. Aí você marcou que semana que vem você está indo para São Paulo e você tem umas roupas paradas em estoque. Você vende as peças por R$100, para ficar uma conta fácil. Aí você fala assim, todo estoque com 10% de desconto. Disso então 10% de desconto em cima de R$100, quanto que é? R$100 menos 10%, 10% de 100, 10 partes de 100, 10, vai dar 90. Beleza, foi lá, acabou com o seu estoque e foi para São Paulo. Quando você voltou, seu preço estava 90. Aí você fala, vou fazer uma conta e vou aumentar o meu preço 10%. Já que eu tive 10%, já que eu descontei 10%, eu vou dar 10% de aumento na sua peça. Só que seu preço está 90. 10% de aumento vai para quanto? 99. Então vocês já percebem que a volta não é a mesma coisa. Porque é 10% em cima de 90 e o outro é 10% em cima de 100. Isso que é o desconto comercial. Por isso que, por exemplo, a bolsa de valores você tem esses investimentos que você está ganhando e perdendo. Só que esse é o problema. Você sempre tem que ganhar mais do que você perde. Se você começou com 1.000, você foi lá e perdeu.
Você perdeu em cima de 1.000. Ah, perdi 10%, estou com 900. Quando você precisasse recuperar os seus 1.000, você precisa recuperar mais do que 10%, porque senão você vai estar com um pouco menor. Tá? Então esse é o detalhe do percentual nessa conta. Tá? Isso é um problema? Não é, porque se você falar assim, olha, na minha loja, antes eu vendia 100, eu não vou pôr 10% a mais para 99. Eu vou vender a 100 logo. Mas aí, matematicamente, você está fazendo um aumento percentual maior. Só falando isso, é errado, certo? É outra conversa, mas é um aumento percentual maior. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que de um caminho de hoje para o futuro, que é os juros, é um percentual. Se você pega do futuro para hoje, dependendo da conta que você faz, você vai ter taxas diferentes. E aí o que acontece quando eu tenho taxas iguais? É o que eu estou comentando aqui, 10% para menos, 10% para mais, você não volta para o seu valor. Então precisaria de um percentual maior. Quando a gente consegue ver isso aí, a gente já sabe que tem um erro. A gente já sabe, olha, eu estou perdendo R$1. Então você estrutura uma matemática para mostrar que você está perdendo isso aí. E aí você vai falar, na volta eu já faço isso. Então quando estava nessa época que não tinha computador, que eles criaram isso, eles fazem essa comparação, vê como que uma taxa está em relação à outra. E aí eu já determino o erro. Já determino quanto que é o erro. E aí eu faço essa conta mais fácil, depois eu só corrijo. Tá? É como se a gente falasse assim, vocês, vamos pôr o seguinte, vocês estão marcando uma prova de marca X. Tá? Aí vocês vão lá e marcam todas as letras C. Sai o gabarito. Sai o gabarito, é toda a letra D. O que você vai fazer na sua cabeça quando você for fazer a prova de novo? Eu não vou chutar a letra C, eu vou chutar a letra D. Então você viu o erro que você tem e corrigiu. Tá? Então você falar para mim é a C. Não, eu vou chutar a D porque antes era C e foi para D. Você monta um erro, você sabe qual é o seu erro. Você sabe quanto você está errando. E aí depois você só corrige isso. Tem um jeito que também se faz isso, que é... Não sei se aqui as pessoas, vocês têm contato com o pessoal de fazenda, com peão, assim. Eles têm o costume de, às vezes, de tanto olhar o gado, o cara fala, ó, isso aqui tem tantas arrobas. E ele acerta. Como que ele acerta? De tanto ele olhar, ele vai lá e fala, isso aqui tem tanta roupa. Daí vai lá e pesa. Ah, não teve. Ele vai acertando o seu erro. Então, existem modos de mensuração que você pega uma pessoa e fala, olha, fala quantos que tem esse gado, esse gado, esse gado, esse gado, esse gado. O cara vai lá e fala. Aí você vai lá e vê quanto que ele está errando. Quanto ele está errando, você já determinou o erro dele. Aí você pega ele e manda ele responder outros. Como você já sabe qual que é o erro dele, você corrige isso aí. Imagine numa situação onde você tem uma plantação de reflorestamento. Vocês já viram isso? Assim, sabe como funciona? Como que o cara sabe se aquela árvore de reflorestamento já está no volume suficiente? Ele teria que medir a árvore e calcular o volume. E daí ele está olhando uma árvore, né? E aí ele tem que ver o talhão disso aí. Então, você vai lá e arranca uma árvore? Não, ele faz esse treinamento. Começa, pega uma pessoa, quanto você acha que é o volume disso aqui? Aí o cara vai lá e calcula, tira aquela árvore, treina, vê o erro que essa pessoa tem. Depois que você vê o erro, ela está sempre chutando para mais, sempre chutando para menos. Aí você treinou isso aí, depois você vai lá, quanto que dá isso aqui? O cara fala, você vai lá, corrige o erro dele, então vai estar ali. Vai ser exato? Provavelmente não, mas ele vai estar de uma forma anulando esse erro. Isso eu estou usando exemplos da estatística, para mostrar esse raciocínio de, se você sabe o seu erro, a gente conserta matematicamente. E aí é o que a gente vai fazer agora, ver como funcionam essas relações, entre uma e entre outra. Tá? Alguma dúvida aqui? Tá, acho que está tranquilo, né? Então eu vou pôr mais um detalhezinho antes, e aí depois a gente entra nessas comparações entre um e outro. Tá? Aqui, vou deixar vocês copiarem aqui. Aí acho que eu vou pôr aqui no canto. Ah, não, isso aqui eu vou apagar aqui. Fala. Não, é maior, é maior. O N ali é o final. Esse N é o número de períodos. A taxa.
Eu falei aqui.